Este trabalho tem como objetivo estudar o recorte proposto pela disciplina, que está compreendido na região centro-sul de São Paulo, entre as subprefeituras da Vila Mariana e da Sé, nos distritos da Vila Mariana e da Liberdade, abrangendo uma área de 188 hectares. Para isso, foram elaboradas análises de diferentes aspectos da região, com o objetivo de entender melhor o funcionamento, as interações e as dinâmicas do local. Suporte biofísico. Analisando os aspectos biofísicos da região, podemos notar que existe uma grande variação de altitude na área, variando cerca de 75 metros de seu ponto mais baixo até seu ponto mais alto. Vale destacar que existem regiões de alta declividade que ficam localizadas em grande parte ao longo dos cursos dos córregos da região. A hidrografia, inclusive, é um ponto de destaque, visto que o recorte compreende uma área que abrange integralmente 3 córregos, que hoje, apesar de tamponados quase integralmente, contribuem para um dos grandes problemas da região, que são as enchentes e enxurradas, que ocorrem principalmente por termos atualmente grande parte das áreas remanescentes da várzea desses córregos ocupadas e impermeabilizadas. Ao se tratar de áreas verdes e permeáveis, podemos verificar que a região é bastante privilegiada, com fácil acesso ao Parque da Aclimação e uma distribuição moderada de praças e canteiros, além de arborização viária, que ajudam na permeabilidade do solo. Entretanto, ainda assim, a drenagem configura um problema para a região. Se tratando de espaços livres, é possível notar que não existem grandes espaços públicos e livres no local. Entretanto, a maioria dos lotes não ocupa 100% de sua área, o que faz com que existam espaços livres de quintais e áreas de lazer de condomínios ainda na região. O solo do recorte é composto majoritariamente por sedimento terciário e, mais especificamente nas áreas lindeiras aos córregos, temos um solo de planície aluvial. Evolução urbana e patrimônio histórico. No final do século XIX, a família Botelho era dona das terras onde se encontram o bairro e o Parque da Aclimação. Em 1892, a família, inspirada pelos jardins parisienses, decidiu fazer um jardim, onde hoje se localiza o parque. No início dos anos 20, esse jardim incorporou o primeiro zoológico paulista. Alguns anos depois, vieram os loteamentos e a criação do Distrito da Aclimação, que após a reorganização dos distritos de 86, não existe mais. Em 39, o parque privado foi comprado pelo município, e assim sofreu algumas mudanças. Nos anos 50, o parque ganhou outros equipamentos, como uma biblioteca, uma concha acústica, entre outras coisas. Nessa época, o bairro do entorno já era também predominantemente residencial. Com a chegada do metrô na região em 1970, o bairro começa a sofrer uma forte onda de verticalização, e com isso, juntamente com a pressão dos moradores da região, com o intuito de proteger o parque, este foi tombado em 1980 pelo Condefat. Aspectos socioeconômicos. As duas subprefeituras têm uma proposta em comum de plano regional, que abrange o recorte, o perímetro de ação 302 Parque da Aclimação. Os principais objetivos do plano são melhorar a drenagem da área, promover estudos e projetos para resolver a questão habitacional e melhorar as condições de circulação de pedestres, caminhos entre as estações de metrô e o parque. Ou seja, podemos ver aqui que a drenagem urbana já é um dos pontos que era problemático desde 2014, quando foi elaborado o plano regional. A respeito da vulnerabilidade social na área de estudo, foi possível verificar que este não é um fator muito impactante, visto que, conforme indica o IVPS, a vulnerabilidade na região é baixíssima. Entretanto, vale lembrar que existem ainda áreas pontuais, como por exemplo, próximo à viela sanitária, onde está a comunidade do Buracão, que sofrem ainda com condições precárias. Analisando a escolaridade dos residentes da região, é possível verificar que o grau de escolaridade dos 2 distritos é superior ao do município de São Paulo. Comparando também os distritos da Liberdade e da Vila Mariana entre eles, e depois com o município, vemos que a renda da Vila Mariana é superior. Entretanto, os 2 distritos possuem indicadores maiores do que o do município. É possível relacionar esses dados com os níveis de escolaridade tratados anteriormente. Ou seja, normalmente, quanto maior o grau de escolaridade da população, maior é a renda também. Olhando a composição etária da população da região, podemos notar que ambos os distritos apresentam maior número de idosos em relação às crianças. Todavia, o município de São Paulo como todo apresenta proporções contrárias, tendo menos idosos do que crianças. Uma das hipóteses para o número expressivo de população idosa na região pode estar ligada com a qualidade de vida que esses bairros proporcionam para a sua população. Ou seja, a facilidade de acesso, a oferta de serviços, entre outros aspectos. Outro ponto que merece destaque é o adensamento populacional que tem ocorrido na região desde os anos 2000, tanto na subprefeitura da Vila Mariana como também na subprefeitura da Sé.
Em visita à área, foi possível verificar que a região continua sofrendo um forte adensamento. Isso porque existem diversos empreendimentos novos, de alto e médio padrão, com uma forte verticalização no local. De forma geral, podemos concluir então que ambos os distritos, da Vila Mariana como da Liberdade, conseguem oferecer um alto padrão de vida para seus habitantes. Entretanto, um ponto para se questionar é se com o adensamento dessa região será possível manter os mesmos padrões ou então quais seriam os caminhos para esse novo bairro muito mais populoso. Urbanização, equipamentos e legislação. Ao analisarmos o mapa de uso e ocupação do solo, podemos perceber que o recorte é composto por diversos usos variados. Ou seja, apesar de uma predominância de residencial vertical médio e de alto padrão, existem sim ainda áreas de residencial horizontal de médio e alto padrão e também ainda algumas áreas próximas às grandes avenidas de comércio. Avaliando também o zoneamento atual, podemos verificar que grande parte do território é composto por zona mista, que permite uso tanto residencial quanto comercial e tem um CA de 2, e também por ZEUS, zonas eixo de estruturação urbana, que possuem CA igual a 4 e prevêem o grande adensamento da região. Por ser assim, estão localizadas sempre em regiões com alta infraestrutura e oferta de transporte, serviços e equipamentos. Durante a análise, foram também mapeados os pontos de abastecimento, assistência social, cultura, direitos humanos, esporte, saúde, serviços e educação. Podemos notar a abundância de equipamentos ligados à educação, entretanto, sua grande maioria diz respeito a instituições de uso privado. A respeito dos outros equipamentos, podemos verificar que estes se situam em grande parte próximo a Vergueiro, que é uma das avenidas principais da região, onde também se situam as estações de metrô e as faixas de ônibus. Mobilidade. A região da aclimação é predominantemente residencial. O bairro é muito bem servido pelo sistema de transporte público, contando com linhas e faixas de ônibus, metrô, Paraíso e Ana Rosa, que são os mais próximos, e também ciclovias. Um ponto de destaque é que, devido à alta declividade da região, algumas das ciclovias não parecem ser muito úteis. Isso porque, conforme falado anteriormente, a área possui uma declividade acentuada e faz percursos muito íngremes nas suas ciclovias, o que torna a usabilidade difícil para o ciclista. Com relação aos pedestres, vale destacar que as calçadas, também por conta da alta declividade, são um pouco prejudicadas e acabam nem sempre gerando o melhor percurso. Diagnóstico. A partir das análises feitas anteriormente, foi possível constatar que a região, apesar de ser muito bem abastecida de serviços, possui ainda áreas onde poderiam ser implementadas melhorias urbanas. Um dos principais pontos que se deve levar em conta para este diagnóstico é a questão hídrica. Isso porque toda a paisagem é formada a partir desses córregos que estão atualmente enterrados. Ou seja, a morfologia urbana que podemos observar, as declividades e também os problemas atuais da região, como as enchentes e as enxurradas, são fruto do tratamento que foi dado às águas da região. Outro ponto importante para se destacar é que a região estudada é bastante central e conta com uma malha de transporte público bastante eficiente. Entretanto, devido ao relevo e à má manutenção dos passeios, pode existir uma certa dificuldade em acessar esses tipos de transporte e fazer a conexão intermodal. Outro ponto de suma importância é o planejamento futuro da região, o que envolve em grande parte o zoneamento atual. Neste zoneamento já está sendo previsto o maior adensamento da região, próximo à Avenida Vergueiro, e sendo assim, é necessário pensar em estratégias urbanas para conseguir absorver essa nova população, procurando manter a qualidade de vida dos residentes atuais e também oferecer novos serviços que consigam suprir a demanda que virá dos novos habitantes. Diretrizes. A partir do diagnóstico elaborado, foi possível estabelecer algumas diretrizes, que serão usadas para desenvolver o futuro projeto. São elas: criar uma conexão e percurso entre Praça Rosa Alves da Silva, Praça do Povo Húngaro e Parque da Aclimação, através de requalificação paisagística, em especial na Avenida Pedra Azul. Melhorar a questão das enchentes através da implantação de mais áreas permeáveis na região de várzea dos córregos, de forma que essas atuem como matas ciliares.
implantação de mais equipamentos voltados à prática esportiva e ao lazer, melhorar o acesso à região, qualificando os percursos que adentram o bairro, em especial áreas muito íngremes, e a requalificação paisagística da Praça Rosa Alves da Silva e também da Praça do Povo Húngaro. A partir do diagnóstico e das diretrizes colocadas anteriormente, o grupo escolheu uma área de 10 hectares dentro do recorte proposto para a intervenção urbanística. O recorte escolhido se localiza entre a Avenida Pedra Azul e a Praça Rosa Alves da Silva, e nele instalar algumas das diretrizes propostas. Este recorte escolhido pelo grupo teve o objetivo de englobar uma área em que fosse possível colocar a maioria das diretrizes propostas. Sendo assim, a ideia principal seria o melhoramento da drenagem na Avenida Pedra Azul, através da implantação de mais áreas permeáveis ao longo do trecho dela, e também a criação de um percurso que conectasse a Praça Rosa Alves da Silva com a Avenida Pedra Azul, para que os novos equipamentos sejam mais facilmente acessados.